todos nós somos diferentes, temos a neurodivergência. E a prevalência do autismo está sendo cada vez mais estudada, né? Fora, nos Estados Unidos, a gente já sabe da prevalência de 1 para 36 pessoas. Então, está corriqueiro, o diagnóstico está sendo mais eficiente, as pessoas estão, né, mais atentas. Então, a gente precisa falar. Quando eles acabam dizendo, olha, eu preciso de ajuda porque eu não percebo algumas coisas do ambiente que vocês percebem. Eu não percebo algumas coisas no outro que vocês percebem. Então, é fantástico. Como será? Como será ser uma pessoa com autismo e sentir as coisas de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente do que a gente pensa? Porque a nossa referência somos nós mesmos, né? Como você sente quando você toma um banho gelado? Como você sente o vento batendo no seu rosto? Como que você sente quando você pega essa caneca? Então, a sua sensação não é igual à minha, não é igual à dela, e a gente, na verdade, tenta fazer esse movimento, né, de uma forma técnica, com instrumentos de avaliação. A gente tenta entender como é sentir de uma maneira diferente, já que eu só sei olhar, enxergar, ouvir, sentir da forma como eu tenho a minha perspectiva, né, da forma como eu sinto. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Seja Demais. E hoje o nosso assunto é sobre o autismo. Nós estamos aqui com uma mesa cheia de gente muito entendida nesse assunto e elas vão tirar muitas dúvidas e vão esclarecer muito pra gente sobre esse tema que eu acho que hoje, mais do que nunca, tem sido falado muito, né? Então sejam bem-vindas. Obrigada. Fica à vontade, pode se apresentar. Obrigada pelo convite. Sou Karina Maganha, sócia-diretora da Clínica Saber, aqui em Mojimirim. Atuo com autismo já tem um tempo. A Karina, ela foi minha orientadora quando eu fiz psicopedagogia. A gente se conheceu, ela em sala de aula, dando uma disciplina no curso, e depois foi a minha orientadora. Eu me recordo de indo na sua clínica à noite, levando os relatórios e tudo que eu tinha documentado da minha primeira paciente que eu avaliei. É isso mesmo. E aí eu me recordo que eu dei fundamentos de psicopedagogia, depois estágio, avaliação primeiro, né? Avaliação e depois o estágio obrigatório clínico. E é isso mesmo. E ela entregou tudo direitinho. Nota 10. Boa. A Nathalie Maganha também, filha da Karina. Olha isso, gente, que delícia, né? Construir a carreira em família. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, sou a Nathalie Maganha, mais conhecida como Nath, lá na Clínica Saber, sou fonoaudióloga e trabalham com as duas lá na clínica. Vai dar um ano de clínica. Aqui em Mogi. Aqui em Mogi, exatamente. Não fiz nenhuma pressão para vir para cá. É verdade, não é? É verdade. É que parece uma ironia, mas é verdade. E a Lígia Siloto é TO. Sim, sou terapeuta ocupacional e conheci a Karina, né? Nossas vidas se cruzaram alguns anos atrás. E aí, desde então, nós somos sócias da Clínica Saber, no Mojimirim. E lá atuo como terapeuta ocupacional, mas já tenho alguns anos também como TO. E dentro do autismo, eu estou desde 2011. Alguns anos também. Eu estou desde 98. Mais velho que eu. Isso mesmo. Então, a gente tem muita coisa para aprender. Então, nessa mesa, nós temos uma psicopedagoga, uma fono e uma terapeuta ocupacional. Partes de uma equipe que precisa avaliar e diagnosticar ou não uma criança com autismo. Então, a gente vai aprender hoje todo esse processo desde da desconfiança, desse olhar assim, será? Tem alguma coisinha que me desperta um pouco de receio com relação ao desenvolvimento natural,
começa desse jeitinho, ou com a família ou na escola, né? Então a gente vai aprender um pouco desse caminho. Por que o autismo para vocês? Ou vocês não trabalham só com o autismo? Não trabalhamos só com autismo. Isso. Hoje na clínica a gente tem uma movimentação e uma chegada de, acredito que 70% a 80%, né, da população que chega na clínica de autismo. Mas também temos os transtornos variados de neurodesenvolvimento. Então, nós estamos falando aí de transtorno de aprendizagem, transtorno motor, transtorno de fala. E aí, outras doenças também, né? Outras patologias. Então, síndromes, doenças raras, né? E aí, na clínica hoje, a gente recebe desde bebês até adultos. Então, tem uma faixa etária bem ampla, assim, de acolhimento mesmo. Sim. Até mesmo quando a criança chega para uma avaliação, né? É uma caixinha de surpresa. E aí vocês acolhem essas crianças independente do diagnóstico, desde que seja da área de estudo de vocês. Isso. Bacana. Mas por que o autismo para grandes especializações, eu acredito? O autismo. É complexo, né? É o que a gente tem de mais atração. E acredito que não foi nada pensado, assim, nós vamos nos especializarmos em autismo, então assim, nós vamos começar do zero em autismo, não. Para mim, isso nasceu através da aprendizagem. Então, a minha grande inquietação e o meu grande hiperfoco sempre foi a aprendizagem, né? Como é que o outro aprende? Então, essa fala é uma fala até que os meus ex-alunos escutam sempre, né? Escutaram sempre. Como é que o outro aprende? Qual é o melhor caminho? Tem melhor caminho, né? Então, gente, isso é a psicopedagogia. Para quem tem dúvida, o que é a psicopedagogia? É aprender de muitas formas diferentes, mas todo mundo aprende. É isso mesmo. E eu até costumo dizer que psicopedagogia, para mim, é tecer conhecimento e conectar pessoas. Não tem como aprender algo sem ter interação social. Então, acredito que isso fez com que eu fosse para essa área do autismo, que é assim imensa, é muito rica. E uma vez que você pensa em aprendizagem, você tem que conhecer também de desenvolvimento infantil, e aí, naturalmente, você vai para o autismo, né? Eu fui para o autismo, né? Então, lá no meu estágio obrigatório, no magistério, eu acabei indo para o Centro de Estudo de Autismo em Pirassununga, e de lá acabei indo para depois sala de aula, e depois pedagogia, e depois atendimento clínico, porque aí na especialização na psicopedagogia, ela me deu essa oportunidade de ir para a clínica, então já atendia dentro do centro de estudo autismo, e depois fui buscando mais, porque você vai sentindo, conforme você vai atuando, você vai sentindo que você tem mais necessidade, então parece que está faltando sempre algo, né? E como o autismo, os estudos em autismo, ele está crescendo cada vez mais, então a gente acaba, quem está dentro do estudo de desenvolvimento infantil e aprendizagem, ele acaba indo também conhecer mais, até porque hoje a gente precisa ter um olhar muito clínico, muito atual e com base científica e teórica, né, para você pensar no levantamento de uma hipótese com relação ao autismo. E vocês? O autismo foi, para mim, assim, né, na minha visão, eu sempre trabalhei com reabilitação física. Então, eu passei um tempo em São Paulo, trabalhando numa instituição grande que acolhia crianças, né, com deficiência. E lá, o mote da instituição era crianças com deficiência física e ponto. Mas, na verdade, não era assim, né, que funcionava, porque a gente estava lidando com pessoas e crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E aí lá eu acabei conhecendo o autismo.
E me encantei, porque assim, me parecia um universo, né? Descoberta de um cérebro que funciona de uma forma diferente, de uma pessoa que aprende de forma diferente e muitas vezes tem comorbidades, né? Então eram crianças com uma deficiência física e autismo associado. E isso trouxe assim uma curiosidade muito grande, né, de entender, de saber estratégias para ajudar. Então, isso me moveu, assim, no sentido de engajar, né, de estudar, de buscar. E aí, acabei me mudando de volta para o interior e tive a oportunidade de trabalhar em instituições, né, com crianças e adolescentes dentro do espectro do autismo. E não consegui parar mais, na verdade, parece que uma coisa foi levando a outra, né? E aí eu fui entendendo que, apesar de ser da área da saúde, ter vindo da reabilitação física, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de estar sempre, né, enquanto profissionais, né, nos dedicando a aprender para poder ajudar. Então, fazer essa ponte na terapia ocupacional com as pessoas, com as crianças, que têm uma dificuldade de brincar, que muitas vezes têm alterações sensoriais, que têm atrasos do desenvolvimento, e conseguir fazer a criança se comunicar e participar, né, das atividades que ela tem vontade de fazer, e dentro de uma sociedade, inclusive, né, não só dentro de casa, mas na escola, na igreja, na loja, no supermercado. Então, isso me trouxe, assim, um olhar da terapia ocupacional voltado para a conexão. Como conectar, né? Uma pessoa que tem vontade ou que precisa se desenvolver e desenvolver vários aspectos, várias habilidades. Como fazer essa pessoa se conectar com aquilo que é uma ocupação muito, muito interessante, muito importante para ela. Então, eu me encantei e me encanto até hoje, assim, o autismo traz esse olhar, né? Então, puxa vida, como será, né? Como será ser uma pessoa com autismo e sentir as coisas de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente do que a gente pensa? Porque a nossa referência somos nós mesmos, né? Como você sente quando você toma um banho gelado? Como você sente o vento batendo no seu rosto? Como que você sente quando você pega essa caneca? Então, a sua sensação não é igual à minha, não é igual à dela, e a gente, na verdade, tenta fazer esse movimento, né, de uma forma técnica, com instrumentos de avaliação, a gente tenta entender como é sentir de uma maneira diferente, já que eu só sei olhar, enxergar, ouvir, sentir da forma como eu tenho a minha perspectiva, né, da forma como eu sinto. Então, isso me encanta muito no autismo e no desenvolvimento, né, humano. Então, tem que gostar, né? Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que gostar e tem que ouvir, né? Você precisa ter um olhar clínico, um olhar de recepção dos detalhes, né? Porque assim, ó, nós atendemos desde os bebês até os adultos, né? E dependendo do nível desse autista, né? Dessa pessoa, né, o nível intelectual, a funcionalidade dela, ele vai trazer para a gente muitas falas e muito ricas no sentido de descrever aquilo que ele está vendo e ele está sentindo. Então, hoje, ter uma equipe que tem essa habilidade de trabalhar com a avaliação e a intervenção do TEA, e principalmente dentro de um mesmo espaço, nos faz o tempo inteirinho estar conversando sobre isso, né? A gente tem muito isso na clínica. Então, a nossa riqueza, né, e até quando a gente pensa em clínica, né, e autismo em si, ela foi criada e pensada para esse movimento mesmo, né? Para esse movimento de ir atraindo pessoas que compartilham dos mesmos valores e dos mesmos interesses, né? Lógico que dentro das suas especificidades ali das suas áreas, e não foi nada planejado no sentido de discussões e de estudo com relação ao autismo. Então, a gente tem ali dentro da clínica um grande laboratório e um grande espaço
de chegada dessas informações, né? Então, é muito interessante quando a gente tem um adolescente ou um adulto, ou quando a gente faz as anamneses, ou então as devolutivas para os pais, né, ou familiares, que eles vão se identificando e eles vão falando sobre a história de vida deles, ou como eles estão sentindo e vendo e ouvindo, e até o próprio reconhecimento, né? O como eu era diferente, né? Algumas falas nesse sentido, como eu era diferente, como eu me percebia, ou então quando eu comecei a me perceber, né? E até quando eles acabam dizendo, olha, eu preciso de ajuda porque eu não percebo algumas coisas do ambiente que vocês percebem, eu não percebo algumas coisas no outro que vocês percebem, né? Então é fantástico. E isso encanta cada vez mais. E aí a gente vai sentindo assim, ó, sempre uma necessidade, parece que está faltando algo, parece que está faltando algo, parece que está faltando algo. E algo que é assim, que eu sinto, é que quanto mais a gente estuda e entende esse funcionamento, parece que alguns outros transtornos, principalmente de aprendizagem, eles vão ficando mais leves. Acho que até por conta do próprio caminho, né, e por conta do raciocínio clínico e de vida, né, de experiência. E você chegou com tudo isso pronto? Cheguei. Basicamente, essa minha formação veio desde sempre, porque estava no meio com a minha mãe, sempre falando muito sobre diferenças, sobre transtornos, dificuldades. Então, acho que o meu olhar para os transtornos do neurodesenvolvimento começou assim desde muito cedo. Até assim, uma forma de empatia. Converso muito na terapia sobre esse meu olhar empático, que eu percebo que é um valor meu, assim. E muito deu do caminho de ter a minha mãe ali, de ter sempre participando de N coisas, né, mãe? N coisas. Aulas, palestras, cursos. Acolhimento das crianças em casa, em certos momentos. Exatamente. Ir nas instituições com ela. Então, foi desde sempre. E a escolha do curso acabou indo por esse caminho, né? A gente estava confusa ali na época da faculdade, uma conversa, assim, bem direcionada e ela manda muito bem nos direcionamentos. Então, desde a época da faculdade, já vivenciando a clínica, ajudando na construção, vendo a Lígia, ainda não como profissional, né, da clínica, mas estava ali, participando. Então, assim, já estou nesse meio, já estava nesse meio. E pensando na comunicação humana, pensando na fonoaudiologia, o que chega muito pra gente é o atraso de fala. E onde a gente observa mais o atraso de fala? Nos TEAs, né? No desenvolvimento aí do caminho da linguagem nos TEAs. Então, acabei indo nesse meio, estudando esse meio e aqui estou. É muito bacana. A fonoaudiologia tem no meu coração. Eu tentei fazer dar uns conselhos para minha filha. Direcionamento. Eu tenho minhas filhas em casa também, que eu tô tentando direcionar. Tem uma lá que é certeza. Tem um fio de esperança. Sim. Tem uma salinha reservada na clínica. Tem. Eu tô sem retorno Pra você tá tudo bem, minha voz? Eu tô sem retorno, tá? Então tá bom. Meninas, vocês repararam nas cores que nós estamos aqui nos microfones? Sim. Expliquem pra gente o que é o autismo, né? Porque ouvindo, a gente que está na área, já é muito difícil. É como se fosse fosse numa loja de tintas, escolhesse a cor azul, e aí chega aquele monte de cor azul. Aí você fala, mas eu pedi a cor azul, agora me confundi, porque tem tanta cor de azul aqui. Com o autismo é assim.
Exatamente. Né? Com autismo é assim. Então, não dá pra falar, olha, o meu filho é autista. Você não faz ideia de como é. O filho não dá, porque é tão diferente, Sim. é tão diferente. E isso deve exigir muito, muito mesmo, tanta dedicação aos estudos para entender, né? Existe a diferença dentro do autismo, né? Exato. E o que é o autismo? Bom, é um transtorno. Vontade. O nome, né, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a criança tem ali, ao longo do seu neurodesenvolvimento, uma mudança cerebral. Muito genética, mas também ali a gente sabe de estudos de fatores ambientais, pré-natais. Então, assim, é um cérebro diferente. E ele tem as suas características para o critério diagnóstico. Mas é como você falou, é um espectro, é amplo. Então, as características para o diagnóstico, elas precisam estar ali para o checklist, para a gente ter o diagnóstico do TEA. Mas todas as crianças, né, vão ter suas diferenças. E isso vai ficar ali dentro desse espectro, nesse fluido, né? Então, a gente tem ali os critérios diagnósticos, que é as questões de socialização, comunicação, os padrões repetitivos, os movimentos. E aí, dentro disso, a gente entra lá com as características que acabam sendo muito comum entre as crianças, que é a inflexibilidade, às vezes aparece um atraso de fala, algumas questões motoras. Então, o olhar clínico mesmo para essas crianças precisa de muito estudo, né? A gente tem ali os que são os critérios diagnósticos iguais, né, que a gente fecha, mas a gente tem que ficar muito atento na história do desenvolvimento, em como a criança chegou, por que a criança chegou, às vezes o adolescente ou o adulto, e tem que fazer todo esse papel de retomada do desenvolvimento, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele nasce assim, né? Então, a gente precisa identificar lá nos meses iniciais. Então, por isso que quando chega um adolescente, um adulto, a gente precisa de uma anamnese muito bem feita, que é uma retomada da história do desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa. Até para entender quando que isso começou a acontecer, né? Se já tinha característica lá atrás, lá na infância, e quando que intensificou ou se diminuiu, mas ela precisa ser persistente. Acho que é importante a gente falar também que autismo não tem cara, né? Diferente de outras deficiências que muitas vezes tem um fenótipo, né? A pessoa pode ter uma aparência dentro daquele diagnóstico, e o autismo não. Então, o autismo, as pessoas olham, né? Uma criança, um adolescente, um adulto com o diagnóstico de autismo, e muitas vezes essa pessoa ela é desvalorizada. Não, você não tem cara de autista. E, na verdade, não tem mesmo, né? Não tem um fenótipo que caracteriza o autismo. O autismo, ele está nos detalhes disso que a Nath falou, né? A gente tem que olhar para aquilo que é o funcionamento da pessoa, a comunicação, os comportamentos, o desenvolvimento. Então, é isso que a gente vai olhar para entender se aquela pessoa apresenta características dentro do espectro do autismo ou não. Então, se uma criança ela está com um desenvolvimento normal, em determinado momento, ela pode apresentar umas características por conta dessa trajetória que antes passou batido o que estava muito... É isso? Sutil. Muito sutil. Em um determinado momento, fica mais evidente por conta do desenvolvimento mesmo infantil, que a partir de um momento pode ser que exija-se mais na escola, por exemplo, na época da alfabetização, e aí fecha um diagnóstico, mas aí não é considerado tardio, então. A gente pensa num diagnóstico precoce quando a criança tem ali seus primeiros anos de vida. Então, a gente já tem sinais em bebês, em estudos, né, em bebês, que a gente consegue
pegar essas características, esses sinais. Mas o ambiente que a criança é colocada vai influenciar muito para a gente perceber ou não essas características. Então, como você falou, às vezes aparece só lá na escola por causa de uma dificuldade na socialização, que é o ambiente escolar demanda muita socialização. Então, acaba que ali os pais pegam, os professores pegam, mas que se a gente for retomar com a família, esses sinais já estavam lá. Só que, às vezes, a família não tinha esse feeling de conseguir captar. Bem, porque também eu acho que é importante ressaltar que quando a gente pensa no autismo, ou então como você trouxe essa questão, ele chegou tarde, a gente pode dizer que é um diagnóstico tardio. Até bom, ele chegou tarde para o diagnóstico, acho que isso é claro, mas a gente precisa entender que se a gente está falando de autismo, a gente está falando de também um fator genético e um fator hereditário. Então, como o Nath colocou a respeito do ambiente, né? A gente precisa olhar para esse ambiente e até entender que por ser genético e hereditário, então, eu também tenho uma percepção social dentro e uma percepção do ambiente do outro dentro desse ambiente, dentro dessa casa. Então, a identificação ela fica um pouco mais difícil. E dependendo da funcionalidade dessa criança, ou desse adolescente, ou do adulto, então que quando há mais demanda social, isso pode aparecer mais visivelmente, e aí as escolas acabam fazendo esse movimento de chamar, de encaminhar. Que é fundamental, né? Essencial. Em escola, eu sentia muito as crianças... Nossa, na pandemia, então, nem se fala, né? Eles foram ver outra criança, alguns casos, ali na escola, com 3 aninhos, né? Nasceram na pandemia e foram para a escola. Então, tinha tudo ser construído, né? Era um mundo cheio de novidades. Mas dependendo da dinâmica familiar, mesmo antes da pandemia, por isso que o trabalho da educação infantil ele é muito grande, porque eu vi muitas crianças chegando para a escola com a idade obrigatória de 4 anos e a apostila tá, vamos trabalhar o pato. Mas nunca viu o pato, porque só ficava em casa ou o passeio era shopping. Então, eu imagino que dificulta muito mais, porque não, né? Essa criança estava sem vivências. Sim. Isso. Né? E muitas vezes criadas por pais que não tiveram contato com crianças. Isso. Não tiveram contato. Então, não tem nem a referência do primo, do filho do primo, não é do vizinho. Nossa, essa colocação é muito bacana, porque aí o que a gente faz quando a gente identifica sinais de autismo e a gente identifica na história dessa criança essa realidade? A gente levanta a hipótese diagnóstica, solicita a intervenção para depois, então, confirmar essa hipótese diagnóstica. Então, vamos oferecer para essa criança. Se você ofereceu... E aí, nesse processo de intervenção, essa família também é orientada, essa criança é exposta a algumas vivências. E se esses sintomas desapareceram, não é autismo. Então, pode ser outra coisa. Mas se ele melhorou, mas persiste a característica, é autismo. E como que é Como é o processo, né, desde esse primeiro olhar, seja da família, da escola, esse processo aí da avaliação? Como que funciona? Se hoje eu tenho um filho e eu, por algum motivo, me faz pensar na hipótese do autismo, o que eu faço? Qual é o meu primeiro caminho? Eu vejo que as famílias chegam, assim, né, buscam por avaliação, entendendo que os profissionais vão olhar para o desenvolvimento infantil. Então, olha só, minha filha, a gente recebe muitas ligações, né? Olha, minha filha ou meu filho tem um atraso de fala e a gente está estimulando em casa, mas a gente não sabe mais o que fazer. Vocês conseguem ajudar? E aí a gente se coloca à disposição no sentido de acolher. Então, 1 ou 2 profissionais acolhem essa família,
A gente faz um processo de anamnese, de escuta ativa para entender todo o histórico. Então, vem cá, né, mãe? Conta essa história um pouquinho. Como foi a gestação? Como foi? Foi planejada? Não foi? Teve alguma intercorrência? Como foi o nascimento? A história do bebê? Como ele era como bebê? E até chegar ao momento atual. Então, a gente precisa entender esse histórico, né? Tudo que aquela família vivenciou, porque são muitas variáveis, né, que acontecem na vida de uma pessoa. E hoje a gente conta com um histórico das crianças de pandemia. Então, exatamente um ambiente no qual elas tiveram menos exposição a muitas coisas que, pra gente, né, fazem parte de uma vida de vivências e de aprendizado. Então, a gente vai entender tudo isso e vai ponderar, né? Então, poxa vida, faltou alguma coisa do ambiente? Isso que a Karina falou, a gente vai respeitar, entender e orientar essa família, mas também a gente vai olhar para todos os aspectos do desenvolvimento daquela criança, fazendo avaliação, utilizando de instrumentos específicos para isso. Então, nós temos marcos do desenvolvimento, né? Para entender se aquela criança está dentro do que é esperado para a idade ou não. E a gente acaba, em termos didáticos, eu falo que é em termos didáticos mesmo, porque a gente não consegue separar as áreas de um ser humano, né? Deixa eu avaliar só a área motora, cognitiva. A gente faz isso de uma forma pedagógica, de uma forma didática, porque a gente vai olhar todos os comportamentos, tudo aquilo que a criança apresentar, né, durante o brincar, de uma forma muito leve, a gente vai olhar com essa família junto também, observando como a criança brinca, o que ela entende, como ela se comunica, quais habilidades motoras ela tem, e aí com isso tudo a gente consegue levantar, né, todos os aspectos que aquela criança já tem de habilidades dominadas, aquilo que está emergindo, aquilo que ela está começando a demonstrar para a gente que ela está aprendendo, e aquilo que ainda ela não sabe, né, que a gente pode muitas vezes entender que ela está com atrasos no desenvolvimento em uma, duas ou várias áreas, né, avaliadas dentro do desenvolvimento. Então, esse é o processo que a gente faz de uma avaliação. E aí, com tudo isso, com todos esses dados, a gente vai apontar, né, em relatório e discutir com a família, e discutir com a escola e em outros ambientes que a criança frequenta também, quais são as estratégias? O que a gente pode fazer para ajudar essa criança? Então, com o diagnóstico, né, com o levantamento de hipótese diagnóstica ou não, muitas vezes a gente vai olhar para aquilo que é a habilidade. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança a se desenvolver? Enquanto adultos, de que forma que a gente pode manejar a brincadeira, como a gente pode sentar no chão com essa criança, estimular a atenção, vamos pensar nos brinquedos, ou nas brincadeiras, ou nas interações, e de que forma essa criança pode se comunicar melhor, entender melhor aquilo que a gente está falando. Então, o processo de avaliação, né, de conhecer uma criança, nada mais é do que sentar, olhar, observar, interagir, brincar de uma forma muito gostosa e muito fluida, e depois mostrar para essas pessoas, né, para a família, de que forma que a gente pode construir isso, se juntos, né, ou se eles podem conseguir lidar com o desenvolvimento daquela criança de forma individual, né? Então, olha, mãe, pai, vamos fazer isso e isso, a gente acompanha de uma forma, né, daqui um tempo vocês voltam, olha, esse menino aqui, na verdade, ele tem algumas características que nos mostram que ele tem uma hipótese diagnóstica de autismo. Então, seria interessante que ele, né, permanecesse em intervenção, independente da clínica, se continuar na clínica ou não, mas essa criança precisa de atenção especializada. Então, esse é o caminho que a gente faz, assim, de uma forma muito natural, muito gostosa, muito leve. As crianças se sentem em casa, a gente faz questão de que as pessoas entendam que as portas, né, dentro de uma clínica, elas têm que ser abertas também para a família, no sentido de seu filho está aqui comigo, mas entra, senta, fica aqui, veja o que está acontecendo, como é uma avaliação. Porque muitas vezes as pessoas acham também que é de outro planeta, né? Fazer uma avaliação de uma criança, ou acabam ficando com medo, né, daquela pessoa que você não conhece para colocar seu filho junto. E, na verdade, não tem que ser assim, né? Acho que conduzir com uma avaliação com uma criança e sua família de uma forma leve, respeitosa, para a gente poder trabalhar em parceria com a família e pensar naquilo que é melhor para a criança, é o melhor que a gente pode fazer enquanto profissionais da área da saúde e da educação. Né? Então, sim.
Eu ia complementar que, assim, como não é uma doença, né? A gente não tem um exame para fazer. A gente não vai lá no laboratório e colhe o exame. Então, é pautado em observação, pautado nos aspectos do desenvolvimento, testes específicos, existem testes padrão ouro, testes muito sensíveis para pegar, né, as características. E é isso que nós, como profissionais da área da saúde, educação, a gente precisa oferecer de qualidade dentro de uma clínica, né, intitulada com desenvolvimento infantil e aprendizagem. A gente tem que pautar essas avaliações nos meios científicos. Então, a gente tem que confirmar a hipótese, descartar a hipótese, deixar a hipótese interrogada, colocar em intervenção e pensar nesse processo para que essa criança não perca tempo, né? A gente tem que pensar na plasticidade cerebral, a gente tem que pensar nessa qualidade do atendimento. Então, assim, não é uma doença, não tem um exame, é observação, protocolos, qualidade mesmo que a gente oferece para esse diagnóstico o mais rápido possível. E esse diagnóstico, ele é multidisciplinar. Então, a gente não faz o diagnóstico sozinho, né? Então, na clínica, a gente tem o hábito de quando a família solicita, então, porque a gente tem várias entradas, né? Não tem um padrão de entrada para o processo de avaliação na nossa clínica. Então, na clínica, quando a família procura por uma avaliação ou porque ela quer saber sobre o desenvolvimento infantil da criança, está tudo ok com o desenvolvimento do meu filho? Vou fazer uma mudança de escola, estou com um pouco de medo, é possível triar para verificar se está tudo ok com ela? Sim, então a gente tem esses tipos de procura na clínica. Não está falando, então vamos direcionar para a NAT, que é a fono. E quando essa família faz essa busca, né, dependendo da queixa, um especialista acaba colhendo e direcionando. Então, tem casos que a criança vai passar por uma especialista, ela faz a avaliação de desempenho e faz a avaliação de desenvolvimento infantil e, às vezes, não precisa encaminhar para outro especialista. E, às vezes, precisa encaminhar para os demais especialistas. Então, essa avaliação ela vai precisar de complemento, de avaliações complementares. Então, seja ela dentro da terapia ocupacional, dentro da fonoaudiologia, uma avaliação de uma psiquiatria infantil, uma avaliação da neurologia infantil, uma avaliação neuropsicológica, estamos com dúvidas e precisamos testar a inteligência para poder descartar outros tipos de transtorno, assim como uma deficiência intelectual, apesar de que no autismo isso pode estar junto também. Então, a gente pensa na avaliação multidisciplinar porque ela vai nos dando muitas possibilidades além de melhorar o teu olhar clínico, né? Além de enriquecer o olhar clínico, também melhora o plano de intervenção dessa criança. Porque daí você tem vários profissionais olhando para esse desenvolvimento e a gente consegue, então, listar o que é prioridade, pensando ou em janela de oportunidade ou, então, o que é prioridade para o desenvolvimento de certas habilidades que vão gerar competências maiores. E faz todo sentido, né? Porque um único profissional, ele não entende de tudo. Por isso que existem as habilidades separadas. Aqui nós temos 3 campos do saber, que são diferentes entre si, né? Então, uma terapeuta ocupacional, ela não estudou o que a Nath estudou. Então, é preciso juntar as habilidades diferentes para que, de fato, olhe para aquela criança como um todo, né? E depois por isso que pode ser que algumas precisam de uma terapia ocupacional, outras não. Outras é da fono e cada um é como se naquele pedacinho ali, daquele quebra-cabeça, para um ficou faltando esse pedacinho aqui, para outro é aquele ali. Então, é uma habilidade diferente para ser desenvolvida, né? Porque eu imagino que as famílias, elas chegam muito perdidas. Vamos falar delas? Vamos. E aí até eu comecei a falar a respeito da recepção dessa queixa, né? Então, quando a gente recebe essa família com uma determinada queixa, um determinado profissional
que recebeu essa queixa, é quem vai acolher essa família e que vai direcionar essa família. Então, principalmente isso acontece quando quando essa criança entra para uma avaliação multidisciplinar. Então, a gente costuma e tenta fazer de tudo para que esse profissional fique de direcionamento para esta família. Então, porque são vários profissionais, né? Então, assim, bombardear essa família também é judiar, assim, no sentido de muita informação, né? Então, a gente tenta minimizar, fazer a anamnese juntas, para minimizar, para essa mãe não ter que ficar contando várias vezes a mesma coisa. Então, aí a gente vai pensando no benefício dessa avaliação multidisciplinar, que às vezes assusta, né? Para que uma avaliação multidisciplinar? Mas também ela tem benefícios nesse sentido, de você conseguir poupar informação, né? Concentrar informação, e vários profissionais olhando, você tem uma hipótese mais segura, né? E você tem também uma família mais tranquila, se sentindo mais acolhida, né? E isso a gente preza muito lá na clínica, né? Que essa família sinta-se acolhida, que essa família tenha informação, que essa família seja ouvida, que a gente dê feedbacks para ela, né? Então, até para que essa criança também fique segura. E essa família faz parte do processo de avaliação, né? Então, ou ela entra na sessão, ou ela faz parte, ou enquanto essa criança está brincando, a outra já está coletando informações. E muitas famílias acabam se identificando no processo. E no processo também começam a identificar características e dar nome para aquilo que elas estão vendo a partir do direcionamento do profissional. Vai ganhando sentido para o que ela está vivendo, né? Isso. E ela vai identificando. E aí o processo depois de intervenção, de busca de avaliações complementares, de ida aos médicos, especialistas, outros especialistas, vai ficando mais leve, porque ela vai entendendo que esse é o melhor caminho, né? E ela vai conseguindo dar nome. Então, quando a gente vai dar a devolutiva, às vezes a família já fala, já sei o que vocês estão pensando. Aí a gente diz isso, é isso mesmo, porque a gente foi dividindo isso com você e vocês foram, então, também entendendo e nos ajudando a construir essa hipótese diagnóstica, mas agora, então, a gente vai mostrar aí um caminho e um caminho de intervenção, um caminho de conforto para todos, né? E a gente vê as mães muito entendidas mesmo do assunto, Exatamente. né? E é por isso mesmo, né? Por fazer parte do processo e por ter que estudar muito, porque não tem ninguém mais interessada que dê tudo certo do que essa família. Isso. Né? Existe um luto. Também. Passam, não se sentiam preparadas ou às vezes nem imaginavam que poderia ser. E acaba tendo esse momento de luto e depois, não, meu filho precisa dessa intervenção. Não, tenho que correr atrás e é isso mesmo. Outras acabam escondendo. E negando. Então, a gente também tem esse fator, né? A gente também entende essa negação, né? Então, por isso que a gente diz para as famílias, muitas vezes a gente dá a devolutiva, pensa na hipótese, discute com essa família, solicita avaliações complementares, né? E ela fala, não tem nada disso. Não é isso, vocês estão vendo coisa que não é. É só uma questão porque a vovó dá tudo na mão, é porque a vovó faz tudo. E a gente diz, tudo bem, está tudo bem. Eu não quero, está tudo bem. No momento correto, no momento que você sentir, estamos aqui para poder te orientar. Está tudo bem. E assim, a gente fica muito feliz, porque depois de um tempo, muitas dessas famílias acabam nos procurando e dizendo, e agora? Podem me acolher de novo? Vamos lá, vamos começar? Tá tudo bem? Eu fiz errado? Não fez errado. Vamos lá, vamos começar. Documentado, todos os relatórios ali. Então, a própria família consegue, né? Deixa eu voltar lá, deixa eu olhar como é que ele era antes. Essas características ainda permanecem. E aquilo vai
trabalhando ali dentro deles, mas temos que respeitar a decisão da família, expor ou não expor, colocar intervenção ou não, mas todas as informações são passadas. Sim, a gente idealiza, né? Tudo na vida. E a gente idealizou esse encontro hoje. Isso. E pode ser que a gente saia daqui frustrada com algo. E é natural, não é? Em tudo na vida. E com o filho, a expectativa é a mais alta de todas, né? Sim. E muitas vezes não sai de acordo com os nossos planos, né? E aí a gente precisa de um tempinho, às vezes, pra entender isso. E volta pra viver e lutar e recuperar o tempo perdido. E o mais importante é essa família saber que tem um local para isso, que tem uma rede de apoio para isso e que está tudo bem, né? Porque, às vezes, nas nossas entrevistas de queixa, né, de acolhida, entrevistas iniciais, muitas acabam dizendo isso. Olha, eu vi a dificuldade dele lá atrás, a escola acabou apontando para mim quando ele estava no 2º ano, uma certa dificuldade. Mas olha, agora eu estou ele está no 4º ano, no 5º ano. Isso aconteceu hoje, né? Tá bem fresquinho aqui na minha memória. E cá, você tem um espaço na agenda, olha para ele, e aí você vai me aceitar, né? Muitos falam isso. Cá, você me aceita de volta? E eu digo, tem agenda, tá? Vamos voltar. Esperando, inclusive, seu nome tá ali na lista de quem ia voltar, que eu tava esperando. Queria muito que você voltasse mesmo. E é isso mesmo. E pode voltar, venha, vamos reavaliar. E vamos achar aí um caminho, e é um caminho possível. E depois de fechado o diagnóstico, né? Aí o trabalho vai começar, né? E aí, ok, colhemos todas as informações, a investigação foi realizada, vamos começar a trabalhar. E aí existe o trabalho clínico, Isso. O trabalho familiar, Isso. E o trabalho escolar. Isso. Fala pra gente um pouco de tudo isso. Bom, levantamos a hipótese, os relatórios já estão prontos, essa criança foi para o médico, ele laudou essa criança, e aí vamos para o processo de intervenção. Então, é um processo mais difícil para muitas famílias, né? Porque nem sempre a gente tem intervenções de qualidade com especialistas que entendam e que possuem formações para isso, né? Com disponibilidade no sentido público, no sentido convênio médico, no sentido instituições, né? Então, não é tão simples. Então, essas famílias precisam conhecer muito sobre. Então, por isso que muitas acabam estudando muito sobre o autismo, porque, como nós falamos muito no processo de avaliação e na devolutiva, que essa criança, ou ela está numa janela de oportunidade, que ela não pode ali perder tempo no sentido de intervenção, né, de olhar para a prioridade dela e oferecer aquilo que realmente ela está precisando para aquele momento dentro do desenvolvimento, ou então as prioridades e as habilidades que são base e que... Parou? Para mim, não. Não. Ou então as habilidades que são base para um desenvolvimento de outras, pensando numa espiral de aprendizado e de desenvolvimento, né? Então, elas acabam estudando muito sobre. Então, elas estudam sobre o diagnóstico e depois sobre a intervenção. Então, elas são famílias mais exigentes mesmo, né? Então, eu quero o especialista que tenha a formação correta, eu quero as intervenções, que são as intervenções com evidência científica, né? Que comprova, que tenha um marco, que tenha um plano de intervenção, que essas habilidades possam ser vistas e acompanhadas pelos especialistas e pela família. Então, assim, eu preciso ver mesmo como se fosse um gráfico da evolução dessa criança, porque essa criança entra em intervenção multidisciplinar também, né?
Então, assim como a avaliação ela é multidisciplinar, o processo de intervenção também. Então, eu acho que esse é um grande dificultador e é até o que faz com que essas famílias estudem muito e busquem muito pelo processo de intervenção. E aí, então organizou o processo de intervenção, essas crianças, esses especialistas vão dar suporte para o que a gente chama de social, então, né? Que é a escola, que é a casa da vovó, que é o parque. Então, porque agora a gente precisa pensar aí em oferecer suporte, acessibilidade para que essa criança viva com tranquilidade e se desenvolva. Acho que acessibilidade, né, Lígia? Você adora esse assunto. Porque a gente precisa pensar nessa construção, né, do social. Então, puxa vida, nós somos pessoas especialistas, a gente se dedica, estuda o autismo, mas a gente quer compartilhar isso com as pessoas, né? Eu quero que as pessoas que são neurodiversas, elas possam chegar no supermercado, no shopping, na loja, no boliche, enfim, em todos os ambientes os quais ela quiser ocupar, que ela seja bem acolhida, que ela seja compreendida, que ela possa se expressar de formas diversas com um tablet, né, usando uma comunicação alternativa aumentativa. Ali uma criança muitas vezes não oralizada, ela pode se comunicar clicando no seu tablet, o tablet vai vocalizar aquilo que ela quer. Então, eu quero comprar chocolate, eu quero comprar um sorvete, né? E que as pessoas entendam e respeitem isso dentro do social, né? Dentro da sociedade. Porque nós estamos falando de cidadãos, né, de pessoas que têm o direito de pertencer e ocupar os lugares que elas quiserem. Então, se ela tem uma forma, entre aspas, diferente de se comunicar, ou se ela tem um movimento estereotipado, né, faz movimentos com as mãos e pula no mesmo lugar, né? Enfim, as pessoas precisam respeitar, entender e não ter medo, né? Eu acho que o medo faz muito parte, assim, da nossa sociedade, porque a gente acaba vivenciando isso na prática, né? A gente faz saídas, tem grupos de habilidades sociais com as crianças, com os adolescentes dentro do espectro do autismo, e eu sinto, né, o olhar de preconceito, porque eu estou acompanhando uma pessoa que tem uma característica diferente, né? Uma fala diferente, um tom de voz diferente, uma movimentação, como eu disse, estereotipada, né, com movimentos repetitivos, e acessibilidade é uma palavra que faz parte, né, desse contexto. Então, as pessoas precisam entender que tá tudo bem ser diferente, falar de forma diferente, andar de uma forma diferente, ser cadeirante, né, ter uma deficiência visual, e não ter medo é um fator que as pessoas só entendem, né, como conviver, conversar, interagir a partir do momento que você conhece, interage e convive com uma pessoa com deficiência. Então, a gente também, enquanto sociedade, a gente tem que se permitir essa convivência, né? Se permitir a aproximação e desconstruir todos os preconceitos que a gente está imerso, né? Então, eu sei que e todo mundo tem que saber, tem que entender que vive numa sociedade que tem muitos preconceitos, né? A gente aprende isso muitas vezes dentro de casa, na família, na escola. E olha só, se cada dia a gente conseguir tirar um tijolinho dessa parede, né, que tampa a nossa visão em relação ao mundo, porque muitas vezes a gente vive numa bolha de pessoas que são iguais a gente. E se você não convive com aquilo que é diferente, você também não aprende, você só reproduz a mesma coisa dia após dia. Então, a gente faz esse movimento do social e de sair mesmo com as pessoas que são neurodiversas e de sair com a comunicação alternativa,
de empoderar os ambientes, de levar cartazes, histórias sociais, pranchas de comunicação alternativa e de modelar, né, essa comunicação na frente de outras pessoas e ensinar, porque a gente entende que nós temos uma responsabilidade social para com as pessoas que são neurodiversas e dentro do autismo principalmente, né, que é o público que a gente acaba acolhendo em maior quantidade dentro do nosso espaço. Uhum. Então precisa buscar conhecimento, mesmo que você não viva aquilo. Eu escutei uma frase essa semana assim: não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, que é esse olhar sensível para tudo que está ao seu redor, e que se aquilo não aconteceu com você, aconteceu com alguém e é intolerável, e é com tudo. Né? Se a gente entendesse mais das coisas que que a gente não está vivendo, mas que a gente faz parte de um todo que é social, a gente ia deixando tudo muito mais fácil, né? Sim. O caminho muito mais fácil. Por que é importante a gente ter essa conversa, né? Por que é importante a gente falar do autismo? Uhum. É justamente por isso, porque todos nós somos diferentes, temos a neurodivergência. E a prevalência do autismo está sendo cada vez mais estudada, né? Fora, nos Estados Unidos, a gente já sabe da prevalência de 1 para 36 pessoas. Então, está corriqueiro, o diagnóstico está sendo mais eficiente, as pessoas estão, né, mais atentas. Então, a gente precisa falar. A gente precisa falar do autismo, a gente precisa falar do TDAH, a gente precisa falar das síndromes, a gente precisa falar, porque todos nós estamos dentro, né, desse infinito, do símbolo do infinito, que é o símbolo da neurodivergência. E a gente é aqui, o dia a dia, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas facilidades, e a gente precisa colocar isso, né, na boca do povo mesmo. E aqui no Brasil, a gente tem um censo que ele está acontecendo, né? E pela primeira vez tem uma pergunta dentro do censo, dentro do questionário, e é sobre se tem na família ou naquela casa uma pessoa com autismo ou com um diagnóstico, né, dado por um profissional da saúde. E aí esse censo ele vai ter o resultado em 2025. Então, em 2025, a gente vai ter aí um dado novo aqui no Brasil. Que bacana. Antes de concluir o nosso assunto, que a gente vai chegar na escola, Isso. Vamos falar mais um pouquinho da diferença, né? Então, tudo que é diferente causa uma estranheza no outro. Isso é histórico social. Exatamente. Né? Tá na gente. Por isso que a gente fala tanto de desconstrução. Porque a gente precisa se desconstruir, porque a gente foi construído assim. Né? Dentro de um modelo normal. Isso. Então, mas existe essa estranheza com tudo que é diferente. Então, se eu estou no restaurante, tem uma criança se comportando de uma maneira diferente, causa uma estranheza nas outras pessoas. E, ao mesmo tempo, uma sensação por parte de quem está com aquela criança de não pertencimento àquele lugar. Né? Então, e na escola, que é um ambiente de vivência para o seu filho não precisar desconstruir, igual a gente, porque se ele convive, né, se a diversidade está presente desde a minha infância, eu vou crescer muito diferente, porque isso não aconteceu com a gente. Exatamente. Né? Então, eu imagino que seja uma luta grande a parte de tudo, né? Que é essa necessidade de pertencimento, né? Por parte da família, por parte das crianças, e isso dentro da escola. Eu já vi movimentos de famílias incomodadas com o diferente. E isso é sério, né? Muito. E também, e aí como que vocês fazem uma intervenção numa situação dessa? Cada caso é cada caso, né? Cada dificuldade tem ali suas necessidades no sentido da gente achar a melhor estratégia, né? E aí, eu acho que dá para a gente citar um caso que eu e Lígia acompanhamos, né, com relação à escola e grupo familiar também,
nós fomos solicitadas, então, por uma família, né, e por uma escola, porque naquela escola tem lá um adolescente com uma necessidade específica, com uma deficiência, e realmente estava acontecendo isso, causando um super de um desconforto, né? E depois que a gente fez o processo de intervenção, de entender, de oferecer ferramentas para ele, de deixar mais acessível para ele, de envolver o grupo nessa solução, dessa escola se empoderar no sentido dos seus valores, né, de fazer o movimento de incluir e de mostrar para essas famílias que todo mundo estava ganhando com isso, né, e que é uma super de uma oportunidade para que seus filhos cresçam de forma diferente, né? Nós tivemos uma resposta muito positiva. E depois de uma experiência e de um tempo, né, desse processo de adaptação aí e das intervenções feitas ali no ambiente escolar, nós perguntamos para ele, né? E aí? Como é que você está se sentindo hoje dentro do seu grupo escolar? E aí foi maravilhoso, né? Sim, a resposta é: eu tô muito feliz, eu tô adorando. Então, olhar para isso, ouvir isso, né, de um adolescente, de um jovem com deficiência, que está inserido, matriculado, frequentando uma escola particular, né, ou pública, regular. Nós estamos em 2023 e a gente está falando de lidar com deficiência, inclusão, segregação, exclusão, inclusão, e aí a gente fica nessa ponte, né? Então, nós vamos fazendo um movimento junto ao social, quer dizer, junto à equipe escolar, junto à família, de forma indireta, né, com o próprio grupo escolar, de forma direta com o indivíduo com deficiência, mas o movimento é esse. Então, puxa vida, ele de repente ele está inserido, mas ele não está incluído, ele está inserido, matriculado, frequentando, mas ele está segregado, ou muitas vezes o grupo está querendo sair e deixar esse menino sozinho, porque precisa de muito manejo, muitas vezes, né? Diante das dificuldades, a gente precisa pensar que muitas vezes as pessoas com uma deficiência, elas precisam de adaptação. E tá tudo bem, porque são formas diferentes de aprender, são formas diferentes de funcionar, né? E aí ele tá dentro do grupo, muitas vezes porque tem uma questão social, né? O menino valoriza, a gente valoriza aquele ambiente de convívio e a aprendizagem dele pode não estar no mesmo nível da turma. E tá tudo bem, porque a escola também precisa entender que esse movimento, apesar da educação ser coletiva, precisa haver mudanças dentro da escola, né? Tá na hora da escola entender e olhar para cada um e entender que cada um tem uma necessidade diferente. É muito difícil, eu imagino que seja muito difícil você lidar com uma turma de 30, 40 pessoas e pensar formas de ensinar cada um da maneira que ele aprende, né? Lógico que isso demanda muito do professor e então a gente precisa pensar nisso juntos, né? Essa parceria é muito importante. Saúde, educação, a gente tem que, nós estamos em 2023, eu vou retomar isso, saúde e educação são coisas que têm que começar a se conversar de uma forma mais próxima, né, para o bem das pessoas, para a saúde mental dos professores, para uma desconstrução de preconceitos, para uma construção de adaptações voltadas para aquele indivíduo, para as necessidades dele. E para que a gente vá fazendo uma ponte, né, um futuro melhor assim, para as próximas pessoas que virão, né, depois dessa pessoa que está exposta, que está muitas vezes desbravando. Né, eu não gosto de falar em luta, mas muitas vezes é lutando mesmo para estar ali naquele espaço. E aí, quem sabe, né, daqui a uns anos a gente consiga ter mudanças positivas nesse sentido, né, de facilitar o entendimento das pessoas e a acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência dentro dessa escola. Então, é importante.
E bem porque até a gente tem trabalhado bastante com algumas escolas e algumas discussões em grupos, né, grupos de gestores, grupos de pais, que quando a gente pensa na inclusão, a gente precisa olhar para o micro. Então, e aí, porque a gente tem uma ilusão, assim, de que inclusão é o todo, é o grande. Então, assim, a gente tem que pensar no grande. Então, qual é o movimento que a gente tem que fazer? Sim, a gente tem que pensar desta forma, mas a gente precisa começar a olhar para dentro dos pequenos grupos, aonde surge uma necessidade. Eu preciso de uma... Hoje, a gente ainda está nesse movimento. Eu preciso de uma inclusão porque houve uma exclusão. Então, a gente, conforme vai surgindo essa necessidade, a gente tem falado bastante, conforme vai surgindo essa necessidade, vamos dando acesso a todos, e de diferentes formas. Mesmo dentro da escola, mesmo eu tendo que retirar uma prova para um determinado aluno, desde que eu tenha, mesmo eu tendo que colocar trabalhos complementares, oferecer calculadora e tabuada. Então, hoje aconteceu algo muito legal. Eu estou acompanhando uma cliente que ela tem descalculia, ela tem dislexia, e a coordenadora da escola e a orientadora falaram: Cá, a gente vai testando, porque ela está no ensino fundamental 2, e a gente vai testar até onde ela dá conta, sem sofrimento, mas a gente quer essa oportunidade de ver isso funcionar, né? Como ela está conseguindo dar conta disso. E eu venho falando bastante sobre os processos de adaptação. Olhem para ela, cuidem para ficar confortável, não é favorecer, não é dar nota, mas é entender o que ela precisa, né? E hoje, uma das orientadoras, ela me ligou e ela falou assim, olha, eu estou percebendo que se a gente disponibilizar a tabuada ou então a calculadora, vai ficar mais fácil para ela neste conteúdo. Então, ela não precisa se desdobrar tanto, né, para decorar como os outros precisam fazer. E aí eu falei, é isso mesmo. Então, você está segura neste momento? Então, vamos oferecer para ela? Só que essa orientação já era uma orientação que já estava escrita em relatórios, que já foi falado muito tempo atrás. Mas então, ok, está tudo bem. Não precisou naquela época, mas agora está precisando, e você conseguiu entender, né? Então, o grupo, a equipe pedagógica entendeu que não é facilitar, que eu achei que isso foi a maravilha do que aconteceu hoje. Porque eu poderia falar assim, nossa, mas peraí, está escrito lá no relatório, eu já dei essa orientação. E aí eu falei, não, olha que bacana a essência, né? Então, assim, ó, eles perceberam e eles olharam para aquela necessidade, sem que a gente tenha que fazer bandeira, né? Então, ficou leve. E aí depois a gente discutiu sobre isso, né? Porque é bem psicopedagógico mesmo esse processo. E aí ela falou assim, Cá, independente de laudo, eu posso oferecer isso para outros. Falei, exatamente. E todos vão chegar aonde eles precisam chegar. Assim como, né, a gente também tem as crianças pequenas, né, nós falamos aí, demos exemplos de ensino médio, ensino fundamental, a gente tem vários exemplos, universidade, né, então poderíamos estender, mas quando a gente fala da criança pequena, né, com habilidade aí de base, vamos voltar ali em específico no autismo, né, então a criança pequena, a maior dificuldade dela é a da interação. Então, é como ela vai interagir, como ela vai perceber esse ambiente. Então, essa é a grande falha dela quando a gente pensa no autismo, né? E aí, se ela não percebe esse ambiente e se ela tem dificuldade de interagir, ela vai ter dificuldade de imitar. E os grandes aprendizados, os aprendizados de base, são todos por imitação. Então, a gente precisa oferecer também para essa criança a modelagem, esse auxiliar ou um AT, pistas visuais, estruturas visuais, suportes visuais, que são recursos que vão deixar mais acessível
o processo do aprender dessa criança. E eu tive uma experiência de uma professora, quando nós entramos com atividades estruturadas, pranchas de comunicação grudado na parede, pistas, né, sinalizando para onde que essa criança, que banheiro que ela ia usar, e aí ela tinha que voltar para a sala para poder fazer o trânsito ali com mais autonomia. E aí uma professora falou assim, depois que a gente organizou a sala de aula, né, para ele, todos agradeceram. Então, assim, parece que eu tô falando menos com eles. Falei, sim, por quê? Porque a gente ofereceu mais um recurso de aprendizado para essa turminha, né? E a equipe multidisciplinar na escola é fundamental, né? Porque ajuda em tudo isso, né? Organiza, não é nem reorganizar, né? É organizar para fazer sentido. Né? Porque se eu tenho uma criança que ela aprende de um jeito diferente, que ela sente de um jeito diferente, que ela enxerga, que ela fala, que não faz sentido eu não modificar meu ambiente. Não faz sentido. Né? Então eu preciso organizar. E à medida que ela entende, ela vai embora. Fica claro para ela. E nós temos alguns casos que nós acompanhamos, né, não só da avaliação, mas depois da intervenção, alguns a gente consegue ficar, né, em intervenção, e aí às vezes montamos grupos, e tem um grupo que a professora vibra, a Nath está nesse grupo, que ela vibra assim com as conquistas, e ela vai mandando os vídeos nesse grupo, onde tem toda a equipe ali, e a mãe também, e aí as profissionais já vão dizendo, olha, então, nessa atividade vamos fazer tal adaptação, olha, reforça de tal jeito, então, assim, é fantástico, né, e assim, a gente vê a alegria desse professor dentro de sala de aula, vendo que todos estão ganhando, e esse principalmente, né. Com relação à comunicação alternativa, né, Nath e Lígia mandam super bem, e são referência nisso, nós temos algumas crianças que usam, né, comunicação alternativa de baixo custo e de alto custo, né? E a gente, às vezes, por conta de uma criança, a gente para essa escola, né? Para poder, então, ensinar e ajudá-los a se comunicar com essa criança, né, a usar esses recursos, né, então, inicialmente, a gente teve bastante dificuldade, né, mas é uma criança só, mas por que todo mundo da escola precisa aprender, né? Sim, precisa aprender, e hoje a gente já tem uma maior facilidade de acesso, a gente não vai dizer que todas estão super abertas Então, a gente oferece a formação para isso e, às vezes, a gente ainda tem ali recusa, não tem horário, meu planejamento já está todo tomado, mas a gente insiste porque é essa criança dentro dessa instituição e a gente vê o movimento que essa família faz e o esforço e que essa criança precisa crescer mesmo e que ela está ampliando cada vez mais e que não dá mais. Então, assim, chegou no limite, olha... Tá? Ele tá falando muito, né? Ele tá se comunicando muito, né? Deixa eu trocar a palavra. Ele tá se comunicando muito e eu preciso da interação social. Então, você precisa sim, então aquela pessoa que está lá no portão da escola, ela precisa parar e ela precisa ir lá e escutar ele falar, apertar o botão e falar bom dia, e ela precisa retornar e modelar isso e mostrar, olha, bom dia, tudo bem, oi, pode entrar, então faz parte, né, ele precisa interagir, e a gente sabe que quanto mais ele interage com frequência e intensidade, a gente sabe em aprendizagem, né, melhor resultado a gente tem. A gente chama isso o termo, né, de parceiro de comunicação. Então, quando tem lá uma criança com a comunicação alternativa, seja de baixo custo, né, um PEX, por exemplo, uma pasta com figuras, ou um tablet, né, um sistema ali de comunicação, então a gente precisa colocar essa criança para se comunicar com pessoas, porque esse é o objetivo. Então, pensando ali na escola, a gente tem que às vezes ensinar como esses parceiros de comunicação com essa criança vão utilizar o sistema. Às vezes é intuitivo, às vezes não, e a gente vai modelando ali, auxiliando os professores, os auxiliares,
os outros terapeutas, que às vezes tem outros terapeutas na equipe, que não ficam só com a gente, às vezes tem clínicas de fora, que também precisam desse suporte ali para conseguir entender, às vezes não é do domínio, então a gente também oferece, tanto para a equipe, quanto para a família, quanto para a escola, essas dicas e às vezes workshops e conversas, reuniões. Que bacana. E vocês sentem que os professores, eles estão buscando? Sim. Sim. A necessidade, né? Existe uma necessidade. Então, as crianças estão frequentando a escola regular e isso gera uma necessidade, né, do professor de saber lidar, de saber adaptar, de saber conduzir, manejar comportamentos. Então, sim, a gente sente essa necessidade vinda dos professores e esse movimento, ele é um movimento crescente, né? Essa busca, essa sede de conhecimento. E a gente acaba recebendo algumas professoras que, de repente, se tornam mães de pessoas com deficiência, né? E aí, olha só que legal, a experiência, né? Então, essa pessoa que era uma professora de uma criança com deficiência, que fez essa busca de conhecer, de entender, e hoje ela tem um filho que tem uma deficiência. E aí ela já tem uma bagagem também, né, para poder ajudar o próprio filho e tantas outras crianças, porque ela tem uma rede ali, né, de crianças que estão sob a responsabilidade dela também. Uhum. Então, acho que, assim, é a vida, né, a vida é uma busca constante, e que legal se as pessoas fizerem esse movimento dentro ou fora da escola. Sim. E nas nossas reuniões, né, com professores, que a gente oferece bastante, somos convidadas e oferecemos bastante espaços, né, de discussão para isso, e sobre escola, inclusão, adaptação, autismo, né, e aí os professores falam, são muito claros, e eles falam, estou com medo, e a gente fala, tá tudo bem, então assim, ó, você está com medo, mas vamos avante, vamos para frente, Já né? deu o primeiro passo, né, tá aqui. Exatamente. Pra acabar o medo daqui a pouco, né? Exatamente. Com E às vezes eles falam, se eu fizer isto, isso é uma exclusão? Então a gente discute muito. E a gente deixa muito livre para que eles falem mesmo. Até para a gente alinhar algumas falas relacionadas até à sua história, né? E tradição, e aquilo que é estrutural. E que aí a gente tem, assim, muita tranquilidade de, às vezes, falar, olha, esse pensamento é capacitista, tá? Acho que a gente precisa ir, vamos refletir sobre isso. Então, a gente leva mesmo esse assunto e cutuca os grupos, porque todo mundo ganha, todo mundo aprende, né? A pedagogia hoje ela está muito complexa. Super. Eu sempre fazia brincadeira com os meus professores que para você, se você é um cozinheiro, né, trabalha numa cozinha, e se você não tiver a batedeira, se você não tiver o liquidificador, você não consegue realizar, né, o seu desejo de entregar aquele produto. Não dá mais para dar aula só com a pedagogia. Não dá. Não dá para dar aula com o modelo que nós tivemos, né? Então, nós tivemos até um caso onde o professor de matemática falava assim, mas é um absurdo esse menino, eu ter que mudar o conteúdo para ele. Então, assim, é um absurdo. Eu não vou fazer isto. E aí, de repente, você fala, não dá, né? E aí, é engraçado que teve uma vez que esse professor virou e falou assim, parece que eu estou ficando, eu sou o estranho. Agora eu sou o estranho. E aí a gente deu... e aí foi tão bacana que a equipe toda, assim, que estava reunida, né? E a gente estava discutindo com ele sobre isso. E a gente tentando dizer para ele, tá tudo bem. É mais fácil do que você imagina, entendeu? Não fique desse jeito. E aí, a hora que ele falou isso, parece que eu sou o estranho. E a gente, assim,
Sim, Uhum. sim, é isso mesmo, viu? É. Não queríamos isso, mas tá aparecendo. É. E a gente tem que correr atrás mesmo, porque é muita novidade. Isso. Quando eu falo não dá mais só com a pedagogia, assim como não deve dar com as outras, só com a sua primeira graduação. Você precisa correr atrás de um monte de informação para ficar realmente bom naquilo. E senão a gente vai se estressar na sala de aula, né? Adoecer E na enquanto vida. professor, E na vida. a gente- Porque não é só a sala de aula ainda é uma sala onde ela é controlada, né? Porque aí na vida, lá fora, socialmente, você não tem esse controle, né? E tem pessoas que, respeitam, têm seus valores, entende que inclusão é algo que faz parte de si, né? Então, tudo funciona legal. Agora, tem pessoas muito intolerantes, né? Então, é o que mais nos preocupa. Então, assim, a sala de aula, ela é uma oportunidade para que esses meninos e meninas se enriqueçam, se empoderem e que olhe para a vida e ache seus caminhos e que puxe todo mundo junto. Né? E essa é a grande riqueza, né? Porque esse movimento é um movimento que traz uma melhor família, um melhor companheirismo, um melhor ser pai, um melhor ser mãe, um melhor ser filho, um melhor... Porque você está falando ali de afeto, você está falando de valor, você está falando de esperança, né? Agora, e aí, quando a gente se depara lá fora, né? Então, a escola tem ainda essa oportunidade de fazer isso, né? Porque aí a gente ouve tantos casos de tanta agressividade, de tanta intolerância, de tanta repúdia, né? De tanto não tolerar a oportunidade do outro, ou o espaço do outro, ou o tempo do outro, né? Que fere muito e fere direitos, né? E deixa eu fazer mais uma pergunta antes da gente encerrar. Quando que qual o critério para identificar a necessidade de um apoio para essa criança dentro da escola? Né, de precisar de um auxiliar, de como que é decidido isso? É decidido pela avaliação de funcionalidade dessa criança, né? Então, a gente tem que pensar no quanto ela consegue. Então, assim, o nível de autonomia dela, a gente tem que pensar na vulnerabilidade dessa criança e a gente também tem que pensar neste grupo. Né? Então, é uma criança que precisa de mais suporte? É uma criança que precisa de menos suporte? É uma criança que vai começar com muito suporte e depois, conforme ela vai melhorando, esse suporte vai diminuindo? Então, por isso que a gente diz tanto que a avaliação precisa ser bem precisa e coerente, com um olhar clínico e com instrumentos, assim como o próprio processo de intervenção também. Porque senão a gente fica sem saber e sem ter referência do que realmente essa criança precisa. Pensando no TEA, a gente, quando dá o diagnóstico, a gente já coloca, né, toda a equipe após a avaliação e o médico lá ao laudar, coloca o nível de suporte que essa criança precisa. Então, a gente não usa mais aquela classificação antiga de autismo leve, autismo moderado, autismo grave. A gente usa o nível de suporte, ou seja, quanto de suporte aquela criança precisa para cumprir as suas obrigações do dia a dia, a sua funcionalidade. Então, quantas outras pessoas vão precisar dar suporte, né? E aí, a gente vai vendo quanto a carga de terapia, quanto, né, de auxílio na escola. Então, isso tudo com a equipe, né, pensando em conjunto, essas reuniões multidisciplinares, a equipe da criança, a gente escutar a escola, né, questionar a escola, isso tudo vai dando esse norte pra gente. Decidido em conjunto. Exato. De acordo com a necessidade de cada um. Exatamente. Isso. Muito obrigada, meninas! Vocês foram muito gentil. O convite veio tem 2 dias, através de um curso. Eu vi um curso de vocês. Quando que vai ser o curso? Na quinta-feira, né? Na próxima semana. Na Unifage, em Jaguariúna.
E eu falei, poxa, que bacana, será que elas não vêm um pouquinho? Vocês vieram, quero agradecer muito. Vocês, a clínica de vocês fica em Mojimirim, qual o arroba de vocês? @Clínica Saber. A gente colocou o MM de Mojimirim pra gente segurar ali o nosso arroba. Isso. E a clínica, ela é especializada em desenvolvimento infantil e aprendizagem. Então, acho que algo que a gente tem recebido bastante, está sendo muito bacana, é que, na dúvida, vamos triar o desenvolvimento dessa criança, né? E os pais estão chegando com muito mais tranquilidade hoje em dia na busca desse suporte, né? Uhum. Eu sempre falava enquanto educadora. Tem um pouquinho de dúvida? Vamos pecar pelo excesso? E pronto, né? E vamos ver, tá com dúvida? Vamos olhar. Vamos investigar. Se precisar, a gente já corre atrás. E se tiver tudo bem, tá tudo bem. Aí era só uma dúvida mesmo, né? Isso. Mas nisso a gente alivia muito, né? E dá qualidade de vida e faz o nosso papel bem feito enquanto pais, não é? Muito obrigada. Obrigada. Olha, nós que agradecemos pelo espaço, só elogios a vocês por esse espaço, por estar levando tanto conhecimento, né? Então, é muito bacana quando a gente pensa no conhecimento, mas no conhecimento para além dos muros, né, das instituições, né? Então, querendo ou não, esse espaço aqui é um espaço institucional, né? E o nosso compromisso social é de levar mesmo e de deixar mais confortável e com mais conhecimento e que todo mundo tenha esse acesso. Então, até quando nós recebemos o convite e que a gente discutiu e a gente falou assim, não, nós vamos sim, porque alguma contribuição a gente vai deixar, e você foi, assim, maravilhosa quando você falou, olha, nós vamos deixar aberto e vamos divulgar esse assunto. Então, é isso mesmo, e muito bom revê-la, ainda mais numa situação dessa, né, de partilha de conhecimento, e aí eu volto a dizer que a psicopedagogia me representa. E é realmente tecer conhecimento e conectar pessoas. A vida é isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer conhecer vocês, um prazer te reencontrar. E a gente vai se encontrar novamente. Esse espaço é um espaço coletivo, é um espaço aberto que estará sempre disponível para vocês, tá bom? Ai, muito legal. Obrigada. Conteúdos a compartilhar. Obrigada. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é através da sua inscrição que incentiva a gente a continuar trazendo bons conteúdos e falando sobre muitos assuntos e construindo e desconstruindo a cada dia. Então, no canal do YouTube, se inscrever para deixar esse incentivo pra gente. Um beijo e até a próxima!